O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso positivo de coronavírus em São Paulo. É o primeiro caso também da doença no Brasil e na América Latina. Além desse, há outros 20 em investigação e 59 suspeitas já foram descartadas. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele fez um pronunciamento aqui à tarde, para uma entrevista coletiva também, atendendo perguntas de jornalistas. Esse paciente tem 61 anos e chegou ao Brasil vindo da Itália. Após testar positivo, o homem está em quarentena domiciliar e 30 pessoas da família dele sob observação. Ainda de acordo com o ministro, os passageiros que estavam a bordo do avião com o paciente detectado não serão postos em quarentena. Entretanto, 16 passageiros devem ser postos em observação. O ministro diz que é preciso aguardar e ter cautela para ver como vai ser o comportamento do vírus aqui no Brasil. Robson, temos um trecho da fala dele para exibir para quem nos assiste e nos ouve? Hemisfério Sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura, como um fator onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. Pois bem, e olha só, a Itália registrou a 12ª morte pelo coronavírus. Pelo menos 374 pessoas no país estão infectadas. As notícias já afetaram também o mercado financeiro por aqui. A Bolsa Brasileira voltou do feriado de carnaval com forte queda, chegando a menos 7% durante o pregão. Uma coisa que me chamou a atenção, e aí quero ouvir o Zé Maria, que acompanhou inclusive essa entrevista, essa fala do ministro, foi que os técnicos mesmo que o acompanhavam ali naquela bancada, Zé, durante a entrevista, se manifestaram com alguma surpresa pela Itália ter demorado tanto tempo para notificar os seus casos. Você se lembra disso? Lembro. Olha, Silvio, o Brasil agiu com antecipação, como deve ser qualquer situação nesta área de saúde, né? Agiu bem, de uma forma aberta e, mesmo assim, produziu contra-informações perigosas e alarmismos, o que o ministro chama de... É um termo que ele usou lá de epidemia com imprensa, juntando a epidemia com informação. O que seria mais grave até do que a doença. Ele até minimiza, considera um tipo de gripe e acha que isso pode ser controlado, tomando evidentemente cuidados. Já se sabia da chegada do vírus no Brasil num determinado momento e o critério adotado pelo governo federal foi atendido nas expectativas. Eles sabiam que isso chegaria por São Paulo, por se tratar do maior aeroporto do país. Eles sabiam que seria uma pessoa de posses, uma pessoa com uma situação econômica boa, porque ninguém viaja para a Itália se não tem uma boa situação financeira e econômica, né? E ele sabia que, chegando em São Paulo, imediatamente, o sistema de saúde da capital e do estado, né? Esse sistema é muito forte e, por isso, montou todo um sistema nacional. Primeiro, uniformidade nas notificações, né, que já existe. Ele chamou aqui 3 vezes todos os secretários de saúde dos estados, né, e fez treinamentos e tal. Então, ele se antecipou. Quando se antecipa, fica mais fácil. Por exemplo, neste momento já se sabe que este paciente número 1 do Brasil, de caso confirmado, né, ele chegou do norte da Itália, de São Paulo, chegou assintomático, ou seja, sem sintoma, e ele esteve muito próximo, já reclamando de sintomas, com 30 pessoas no jantar, e essas pessoas serão avisadas e monitoradas e não isoladas. E isso torna tudo mais fácil para o caso de isolar o vírus. Ele foi muito enfático ao dizer que se você não precisa, se você tem outra opção, não vá para o norte da Itália. Ele chegou a dizer, se você tem negócios, utilize a rede de comunicação. Se você tem a opção de não ir para o norte da Itália, que não faça. Agora, se precisar ir, não é para evitar, não é para cancelar voos e tal. Agora, uma posição importante e única do Brasil
exigindo da OMS que declare imediatamente uma situação de pandemia, porque isso equaliza todas as informações e as reações do mundo inteiro, de vários países e regiões, sobre sintomas e sobre o andamento do vírus. E por enquanto, a OMS resiste e acha que ainda é um fator isolado, ou seja, uma epidemia. E o tom irônico dele, Silvio, foi dizer que os antivacinas, né, ele dizendo que quando a vacina for desenvolvida, e está próximo, né, quando a vacina for desenvolvida, que esses antivacina estarão nas primeiras filas para se imunizar contra esse novo coronavírus. Foi uma demonstração clara de que havia um plano, o projeto em São Paulo também já estava pronto, colocaram um eficiente infectologista, o Davi Wipp, para coordenar os trabalhos. São Paulo já tem tudo pronto e tudo vai se, não digo resolver, mas pelo menos controlar e principalmente informar imediatamente. Isso aí é quando a informação não pode ser atropelada e é muito importante nesse processo. Exatamente, Zé. Também acredito, assim como você. Agora, só você usou uma expressão, os anti-vacina. É muito importante dar sempre esse recado, né? Vacinação é fundamental. E tem muita gente que diz assim, não vou vacinar minha criança, não vou vacinar meu filho. Tá aí o sarampo que, né, nos assustou tanto. Portanto, vacinação, quando tem campanha de vacinação, leve seu filho, sua filha ao posto de saúde, meu caro Adriles. Diga lá. O intelectualismo que é contra a vacina, que deve ser rechaçado a todo custo. Vacinação é importante. Mas, José, eu queria te perguntar uma coisa, não sei se o ministro falou sobre isso. Eu vi uns dados aqui e eu acho que existe uma espécie de hipocondria exagerada mundial em relação a esse vírus. Eu pesquisei, menos de 1% das pessoas que contraem o vírus morrem. A influenza nos Estados Unidos mata 3 vezes mais. Antes que se pegue, o país... 80% das pessoas que contraem o coronavírus ficam em bom estado. Ele afetaria mais pessoas com mais idade e que já têm algum problema de saúde, como diabetes. Tudo bem que o governo deve se precaver, deve fazer uma reação antes que se coloque uma epidemia aí, mas você não acha que há uma reação exagerada no sentido de esse tipo de reação exagerada prejudicar a economia, como já tem prejudicado a economia de bolsa de valores, e o Brasil, que não tem uma economia tão sólida, em alicerces tão fortes assim, pode ser prejudicado por uma reação exagerada? Adriles, isso é tão verdade que o ministro Henrique Mandetta, durante essa conversa com os jornalistas, ele usou umas 5 vezes um termo que eu me esqueci o nome, mas é uma ligação ali de informação com exagero de informação, com alarmismo. Ele criou um nome parecido com o nome de vírus para indicar exatamente isso. Você está certo. É um pouco mais de 1%, né? 2,2% de mortalidade aí dos que contraem o vírus. Então, assim, o que ele deixou muito claro, um número muito reduzido de pessoas vão ser infectadas pelo vírus. E um número ainda ínfimo, ou seja, 2,2% dos que foram infectados que morrerão. Em decorrência, né, já se sabe, pessoas que têm alguns problemas de saúde, né, que acabam agravados, e também as pessoas mais velhas e tal. E numa entrevista aqui na Jovem Pan, um infectologista, eu disse claramente, quer dizer, aqueles que ficaram isolados aqui no estado de Goiás, eles agora ficaram livres para pegar zika, chikungunya, dengue. Aí eu até achei que era uma pergunta provocativa, terminei de fazer a pergunta e ele disse, não esqueça da febre amarela. Isso mata muito mais do que esse coronavírus. Exatamente. Aliás, Zé, a SARS, né, que era a Síndrome Respiratória Aguda Grave, lá do início dos anos 2000, tinha um índice de letalidade muito maior. E importante a gente também pontuar aqui, nesse momento em que muita gente fica preocupado, em pânico, há uma certa histeria que afeta não só a economia, como vocês dois citaram, mas que também afeta o dia a dia das pessoas. A correria a postos de vacinação, muita gente dizendo, olha, não vou mandar meu filho para a escola, etc. e tal. Então é importante a gente pontuar que tem a questão de doenças associadas no passado, tem a questão da idade avançada, tudo isso é um diferencial dentro do cenário mais agudo do coronavírus. E é importante dizer,
ou no passado, síndrome aguda respiratória grave era muito mais séria, assim como gripe aviária, gripe suína. Diga, Adriles, está fazendo sinal que quer falar. Zé, você que acompanhou o depoimento do ministro, ele mencionou algum tipo de possibilidade de uma vacina contra, a comunidade científica está agindo em torno dessa possibilidade? Há algum avanço nesse sentido? Sim, 3 coisas que ele falou ali que eu achei super interessantes neste sentido. Primeiro, a vacina está próxima, está muito próximo da vacina. É a melhor maneira de combater o vírus. O vírus é um organismo assim, que precisa de outra célula para se multiplicar, nem isso ele tem condições sozinho. Esse vírus, ele tem uma dificuldade nova, que ele agora tem se desenvolvido em baixas temperaturas e ele não é resistente, por exemplo, à luz solar. Então, isso favorece muito as condições aqui no Brasil. E outra coisa, alguém que por acaso seja infectado pelo vírus e sobreviva, ou seja, 98% das pessoas, né, essa pessoa ela fica resistente, porque o vírus quando entra, ele deu uma aula, o vírus quando entra no corpo, ele provoca nos linfócitos, né, aquelas descargas de autodefesa, e aí o organismo aprende a se defender. Então, quando o vírus chega de novo no corpo, aí já existe a memória no corpo que rechaça imediatamente. Quer dizer, é uma autovacina, é como se a pessoa, que alguns nem vão sentir que pegaram, mas ali já existe uma memória. Então, existem essas 3 possibilidades. Primeiro, a vacina. A segunda é a dificuldade do vírus num clima como aqui no Brasil, que é um clima de calor e tal. E a terceira situação, Adriles, o Ministério vai antecipar a campanha contra a gripe, né, de vacinação contra antigripal, vai antecipar e vai reduzir a idade mínima de vacinação para 55 anos. Não que essa vacina antigripal vá evitar o coronavírus, mas é o seguinte, se você chega no hospital com sintomas da gripe, confunde mais. Então, se você não tem os sintomas da gripe, você não vai lá no hospital como suspeito, ou, enfim, diminui a possibilidade. Então, continua sendo perigoso para quem tem problemas ali de diabetes, quem tem problema enfim, de vários problemas respiratórios, que é onde ataca. O sintoma é esse. É como se fosse uma gripe com dificuldade respiratória, mas para considerar um caso suspeito é preciso que essa pessoa venha de um lugar onde o vírus esteja correndo. Ele não está correndo no Brasil, ou seja, não há nenhuma infecção de brasileiro para brasileiro. Esse senhor pegou no norte da Itália. Foi lá comer uma pizza e tal e voltou.